Então nós vamos falar um pouco sobre a noiva, e o tema principal é: noiva, prepara-te para o teu casamento. É uma coisa que tem sido anunciada em vários lugares. A gente já ouviu falar muito sobre noiva, a gente já ouviu falar muito sobre... Essa é uma questão pedagógica, uma questão de visão, de nos ajudar a assimilar melhor os ensinamentos, tá? Então, na verdade, chama-se Jesus Cristo está às portas para levar a sua igreja, em outras palavras, né? Certo? Jesus está chegando, ele está bem pertinho, né? Então, que a gente aprenda isso, o significado geral é isso, tá? Mas hoje a gente vai falar um pouco sobre a noiva à espera do noivo. Você pode abrir a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 19, versos 6 a 9, tá? Eu não sei se o pessoal aí atrás está ouvindo, tá dando para ouvir aí? Eu fico preocupado, porque às vezes o som, aqui a gente escuta bem, mas não sei se atrás está ouvindo bem, certo? Se não estiver ouvindo bem, você diz que eu peço para você vir para frente. Então diz assim: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas, e fortes trovões que bradava: aleluia, pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras. Pai, nós louvamos o teu nome. Este lugar, Senhor Deus, está repleto da tua presença. Deus querido, Deus amado, esse lugar é teu, consagrado a ti, Pai. Pai amado, que aqui os anjos tenham movimento, ó Pai, esteja trazendo, Senhor Deus, a tua manifestação nas vidas individualmente, ó Pai. Esteja levando, como está na tua palavra, as orações do teu povo, ó Pai, a tua presença. Que haja, Senhor Deus, esse movimento espiritual tão grandioso, tão profundo, ó Pai. E que a gente possa ter os nossos olhos abertos para ter essa sensibilidade espiritual. Nós pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos restaure para aprendermos a ver melhor o mundo espiritual, para que possamos ser mais sensíveis ao que o Senhor tem feito, está fazendo e há de fazer. Ó Pai amado, que nesta hora que estamos aqui juntos, que o Teu Espírito Santo tem ampla, total, livre, ó Pai, total liberdade, Senhor, para agir em nós, agir em nossas vidas, agir em nossos corações, agir em nossas mentes, mas principalmente agir no nosso espírito, ó Pai. Que flua através do nosso espírito, assim como a Tua palavra diz que do nosso interior, Senhor, há de fluir rios de água viva. E este fluir de água viva, Pai, se não outra coisa a não ser esse mover, Pai, do Teu Espírito Santo dentro de nós, movendo a Pai através de nós, fluindo através de nós, alcançando o nosso coração, que as nossas emoções, que precisam ser tratadas, Pai, que precisam de libertação, que precisam ser cuidadas, ó Pai, nesses dias tão difíceis, de tantas informações ruins, ó Pai, e que também, Senhor Deus, esse fluir do Teu Espírito, ele alcance as nossas mentes, que elas muitas vezes nos enganam, às vezes ela pensa coisas que realmente não são. Ó Deus querido, que as nossas mentes venham ser ministradas através do nosso interior, pela intervenção e ação do Teu Espírito Santo, para que a nossa mente seja povoada por
bons pensamentos, ó Pai, pensamentos do alto, e ó Pai, que sejam inconfundíveis para nós, Deus. E assim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te oramos. Amém, amém, amém. Então nós vimos que o primeiro casamento aconteceu no Éden. No primeiro casamento, na primeira relação conjugal, homem e mulher, havia perfeição. Nós vimos isso no primeiro encontro que tivemos, né? Era a perfeição dessa união matrimonial, porque Adão e Eva não tinham pecado, não havia desobedecido. E ali então houve esse casamento que após a queda, a desobediência, o casamento em si do homem e da mulher perdeu o sentido para a eternidade, mas ele ficou como a sombra do que seria o casamento eterno através de Jesus Cristo com a sua igreja, não é? E hoje nós vamos falar um pouco sobre a noiva à espera do noivo. Mateus capítulo 25, versos 1 a 13, ele vai trazer para nós uma parábola que fala a respeito das núpcias, né? E vai falar de 10 virgens, né? Há alguns entendimentos a respeito das 10 virgens, não vou entrar nessa questão, se as 10 virgens representava a noiva, ou se as 10 virgens ela representava as damas de honra, como tem sido colocado, tá? Mas, porque não é esse o fato importante. O fato importante é o que significa a atitude da pessoa diante de Jesus Cristo. Por isso, presta bem atenção o que esta parábola, o que esta passagem, ela traz para nós de ensinamento. E as parábolas, apesar de tratar de questões que era do dia a dia, mostrar questões do dia a dia, ela trazia um ensinamento espiritual profundo, tá? Ainda que se utilizasse coisas do momento para que as pessoas pudessem ter essa percepção do que estava sendo tratado. Então diz assim: o reino dos céus, pois será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhames juntamente com as suas candeias. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens, acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então note que esta parábola, ela segue exatamente aquele discurso de Jesus diante do templo, mostrando sobre os acontecimentos que viriam, os acontecimentos logo naquele primeiro século, as perseguições, falando a respeito do seu retorno também, né? Falando da sua partida. E ali ele traz esse ensinamento desta parábola. Antes da gente adentrar um pouco mais nela, eu queria
falar um pouco mais sobre a questão da história do casamento a respeito de Cristo como cabeça da igreja e a igreja como seu corpo. Primeiro, Efésios capítulo 1, verso 22 diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. Tá? Então, quando a palavra de Deus, através do apóstolo Paulo, traz essa revelação, ele está falando de uma dimensão, de uma qualidade, de uma capacidade que existe em Jesus Cristo, tá? Quando ele demonstra todas as coisas, o que ele fez, a sua misericórdia, a sua compaixão, as suas ações de parar, de não ter receio de no sábado abençoar vidas, tá? De não estar olhando para uma regra, mas está olhando para uma pessoa necessitada. Então ele diz isso aqui nesse texto, dizendo que a igreja também tem esta funcionalidade. A igreja aqui na terra, ela tem uma responsabilidade não de chamar atenção para si em grupos religiosos ou trazer para si a atenção, mas para que, como Jesus Cristo tivesse indo à pessoa necessitada para estar abençoando. É para isso que ele está falando a respeito da igreja nesse texto, tá? Quando ele diz: Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e designou como cabeça de todas as coisas para a igreja. E Efésios capítulo 5, 23 diz: Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Na cabeça, nós sabemos que a maior parte dos sentidos vem pela cabeça, tá? O cheiro, né? O ouvido, o gosto, mas a maior parte da sensibilidade vem no corpo através do tato, e a maior parte é o corpo, que é a igreja. Então, a cabeça dirige, comanda, mas quem se movimenta é o corpo. Jesus, até hoje, ele não está julgando. Igreja não pode julgar. Ninguém pode julgar ninguém. Até hoje, Jesus não está proferindo palavras, comandando sentença, aniquilando os seres humanos. Então, nós como igreja também estamos seguindo exatamente a posição dele, de qual é graça de estar operando. Por isso ele vai falar a respeito do corpo, da ligação do marido e mulher, tá? E da igreja com ele. Se a criação da Eva, a partir da costela do Adão, após fazê-lo dormir em Gênesis, foi a preparação para o primeiro casamento, porque tirou dele também a crucificação de Jesus Cristo e da sua carne, o sangue, para formar a igreja, é a realidade do casamento entre Jesus e sua igreja. A origem da igreja está em Cristo, e a origem da igreja está no sacrifício de Cristo. A origem da igreja está no derramamento do sangue de Cristo. É algo que saiu dele. Por isso, essa ligação tão forte. Então, a igreja não pode, em nenhum momento, como noiva, quando a gente fala de noiva, é porque estamos falando estamos indo em uma direção para uma festa, para umas bodas, para um casamento. Mas a igreja, ela tem um papel fundamental exatamente de como Cristo sofreu, tá? Se deu, a igreja tem este papel de se dar, de parar, de se doar para que as pessoas sejam tocadas e abençoadas. Essa é a grande diferença. Às vezes a gente tem um trabalho enorme para trazer alguém até dentro da igreja.
E de repente os nossos atos, que não são atos espirituais, afastam a pessoa da igreja. A pessoa ainda é nova na fé, recém-nascida, ou nem nasceu ainda. Mas as nossas atitudes, que não são atitudes daqueles que foram realmente transformados, uma atitude errada, faz com que a pessoa se afaste. E isso é um perigo, é um problema. Nós temos que aprender que, assim como nós estamos na época do mover do Espírito Santo, para que a igreja ande, nós estamos precisando aprender a ter o coração de servo. O coração de servo, meus queridos, coração de serva é aquele que não impõe a sua vontade, que não é o que ele quer, mas é o que Deus quer. Você imagina, você correu atrás de um prato de lentilha, né, ou um prato de comida ali, que você quer saborear, e quando você alcança aquilo, Deus diz, agora dá para outra pessoa. Qual é a sua postura? Vai dar? Eu conquistei, é meu, não dou nada. Mas esse não é um coração de servo, porque o coração de servo é um coração obediente. Nada que nós temos é nosso. Quando achamos que nós temos alguma coisa, e as pessoas que acham que tem alguma coisa, estão mais doentes na alma do que as que sabem que não tem nada. Porque elas estão sendo tomadas. Então, Colossenses 2:2 diz, esforçem para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcance toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. João 6:44 diz assim, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Tá? Jesus veio e pregou o evangelho. Enquanto alguns creram, outros perseguiram. Em obediência à ordem do Pai, Jesus pregou o evangelho e cumpriu a sua missão. Da mesma forma, aqueles que amam a Jesus pregam o evangelho. Nessa hora pregamos o evangelho sem saber quem vai crer e receber a salvação. Mas Deus salva a quem Ele quer salvar, fazendo com que aqueles que Ele quer ouçam e creiam. Mas mais do que isso, Ele deixa para a igreja 2 mecanismos que são fundamentais, que são os mecanismos que movem o coração de Deus, que é a oração e a fé. Deus pode mudar a sua intenção? Claro que pode, porque senão não haveria oração e nem fé. Essa é uma grande diferença. Porque Ele é Senhor, não significa que Ele está programado, Ele tem uma programação, e Ele segue essa programação e não há no mundo quem mude. Ele tem coração, e nós podemos alcançar o coração de Deus. Quantas vezes eu, como um pai, sendo um pai ruim como eu sou, disse não para um filho, não e acabou-se, e depois de um tempo disse, mudei de ideia. Então o nosso Pai Celestial é assim. Agora entenda, nós temos uma responsabilidade tão grande, que isso foi chamado de oração e de fé. Quando você olhar para alguém, você tem que ter fé que ela vai ser alcançada e você vai orar ao Senhor para que Ele toque aquela vida. É assim que funciona. Há mais de 20 anos, a Coreia do Sul, as igrejas estão orando pela Coreia do Norte. Todos os dias. Até hoje. Todos os dias. Por que isso? Porque sabe que é através da oração que muda as circunstâncias. É através da oração que nós conseguimos
mover o braço do Senhor. Atos 13:48 diz: ouvindo isso, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna. Romanos 10:8-10 diz: mas o que ela diz, a palavra está perto de você e está em sua boca e em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Quem está proclamando a palavra da fé não é o ouvinte, é você que fala. Tem duas situações quando olhamos para um texto desse. É que a proclamação, o que nós falamos, pode estar trazendo a pessoa para perto de Deus, ou pode estar afastando de Deus. Depende do que nós estamos falando. Se você está agredindo alguém, e você traz a sua Bíblia debaixo do braço, mas os seus atos não condiz com ela, você afasta a pessoa da Bíblia. Esse é o risco. A responsabilidade de quem? É nossa. É da igreja. É da igreja do Senhor. Hebreus 13:20 diz: o Deus de paz, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. A verdade prometida veio por meio do Espírito de Cristo, tá? Então essa verdade, tá, do Deus da paz, que pela aliança, pelo sangue da aliança eterna trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo, e é o grande pastor das ovelhas. Então, quando nós recebemos a palavra de Deus em nosso coração, passamos a ser ovelha. Mas lá no Antigo Testamento, o Senhor traz uma palavra através do profeta Ezequiel, que é necessário que ela entre no nosso coração também. Muitas vezes nós abandonamos o Antigo Testamento e só queremos seguir o Novo. Mas a Bíblia, ela se completa. Ela é um todo, não é parte. Nós não vivemos o Antigo Testamento como os judeus, né, ortodoxos, mas também não só vivemos o Novo. Nós vivemos a palavra de Deus. Porque Deus, ele se revela no Antigo. E Jesus Cristo revela a salvação no Novo. E Ezequiel 36:25-28, guarde esse texto que ele diz: aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão puros. Água fala da palavra de Deus. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Nós aqui, eu sei que provavelmente todos não têm um ídolozinho lá, um budazinho, uma imagem de alguém para se curvar. Mas temos os nossos ídolos também. Porque aquilo que a gente coloca no lugar de Deus passa a ser ídolo. E ele continua dizendo, 26, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Quando ele diz, darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês, só pode acontecer isso através de um novo nascimento, de uma transformação. E nós não podemos dizer que temos Jesus Cristo, se no dia que ele veio e nós dissemos sim para ele, continuamos com o mesmo tipo de comportamento, cheio de rancores, cheio de mágoas, vingativos, às vezes querendo a morte de alguém. Então a gente precisa aprender. E ele diz, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Só o Espírito Santo na gente faz a gente seguir a palavra de Deus, a fazer a vontade do Senhor. Sem ele a gente não faz. Mas com ele a gente faz. Vocês habitarão na terra que dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. João 20,
20 a 23 diz: tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Como é que nós podemos perdoar pecado de alguém, senão através do oferecimento de Jesus e o seu sangue na cruz? Essa é a forma de perdão. João 17, 21, 23 fala: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai. Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Ele está falando de unidade. Unidade não é todo mundo gostar do vermelho, do azul, do preto, do mesmo tipo de música, morar na mesma cidade. Isso não é unidade. Unidade é que, como um corpo, meu pé caminha um passo e depois o outro dá o passo. Isso é unidade, porque é a harmonia do organismo. Isso faz existir a unidade. É eu depender daquele que está do meu lado. E é isso que Jesus Cristo espera da sua igreja. Que a gente dependa um do outro. E que a gente considere cada um ao outro superior, né? Para que seja um, ó Pai, como tu és em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. E aqui ele diz algo muito importante, na questão da unidade, na questão da igreja, na questão de ser uma noiva adornada, pronta para se encontrar com ele. É que nós não impomos a nossa vontade para que a obra do Senhor aconteça. Quando alguém na igreja quer fazer algo para o reino, talvez você não tenha tanta intimidade com a pessoa, ou ainda não sintonizou bem com ela, você diz: eu não vou não, que é fulano que está à frente. Meu querido, na hora que você disse isso, você se denunciou totalmente fora do padrão da noiva da igreja. Porque a gente talvez não tenha aquela intimidade com o nosso irmão, mas nós temos que estar juntos. Nós temos que caminhar juntos. Amar é você, independente de qualquer coisa, estar pronto para estender a mão para quem quer que seja. Isso é amor. Amor não é sentimento. Mateus 6,10 diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus tem que prevalecer. O Espírito Santo vai te chamar. Ah, mas eu não gosto disso, eu não gosto de microfone, eu não gosto de pregar. Ah, eu não gosto de sair convidando pessoas. A questão não é você gostar ou não. É que como a vontade de Deus tem que prevalecer sobre nós, a gente tem que fazer. Eu estava falando certa ocasião que Deus me tocou para estar na igreja às quartas-feiras, a partir das 18 horas, para receber as pessoas, para orar, para conversar. E depois a gente tem um momento de culto, né? A gente estava tentando ali, buscando o Espírito de Deus. Meus queridos, no dia que eu coloquei isso para a igreja, toda quarta-feira, era o dia que eu mais trabalhava. Eu ia para a igreja tão quebrado, tão cansado. Eu dizia: ô Senhor, será que não dá para dispensar hoje? Porque eu não estou conseguindo nem abrir os olhos. Mas era algo que o Espírito dizendo: tem que ir. E quando chegava às 8 horas do culto, eu digo, às vezes
Olha só a mente da gente como é perigosa. Tomara que não venha ninguém. Estou mentindo não, gente. Eu estou dizendo sério. Abrindo meu coração. Tomara que não venha ninguém, que é para eu ir embora. Cansado. Aí vinha 5, 6, 7, 8 pessoas. Meus queridos, era um mover de Deus. É um mover de Deus tão grande que eu voltava para casa rindo e disse, rapaz, como foi bom o Senhor, né? Perdoa aí meus pensamentos. E pensamento é coisa que nos trai, viu? Eu não vou para a igreja hoje não, já fui ontem, né? Vou ver aquele irmão do Luizinho. Chega, já ouvi tanto. Então, às vezes, é o pensamento da gente que coloca essas coisas. Mas quando a gente obedece, ele vem e faz algo extraordinário. Por que eu não sei por que você está achando que a sua oração não é ouvida? Você já se entendeu com Deus e disse, Senhor, é o que tu queres, não eu. Então esse é um caso sério. É profundo isso. Porque a gente tem que se submeter à vontade de Deus. E olha, quando a gente se submete à vontade dele, a gente se sente bem. Na preparação da noiva, nós vamos ver lá em Ester capítulo 2:12. Ele dizia assim, antes de qualquer daquelas moças apresentar-se ao rei Xerxes, deveria completar 12 meses de tratamento de beleza. Hoje em dia uma noiva é só o dia de noiva, né? Só tem um dia. Naquele tempo era 12 meses. Era 12 meses, viu? Tome aí. Coitado de um pai que tivesse que passar hoje. E é caro o negócio de um dia. Ou negócio caro, né? Quem tem noiva aí, sabe? Eu passei isso há 2 anos, né? Eu tenho agora noivo em casa. Já é meio complicado. Aqui a acolá chega uma conversa, né? Agora imagine noiva. Noiva. É para deixar os cabelos do pai da noiva, né? Então aqui deveria completar 12 meses de tratamento de beleza prescrito para as mulheres, 6 meses com óleo de mirra, ficava bem lisinho, né? 6 meses de óleo, pai. Beleza, né? E 6 meses com perfumes e cosméticos. Olha só. Cheirosa, bem lisinha, pele ficava bem arrumadinha, né? Era difícil até escolher, com tantas mulheres assim. Mas tinha que escolher uma. E como no caso da Ester, que foi escolhida por Xerxes, então, diante de tanta beleza, de tanto tratamento, o que leva a ser escolhido? Todas passavam pelo mesmo tratamento, cuidado. Mas sabe qual é a que foi escolhida? Aquela que chamou a atenção dele. Aquela que chamou a atenção. Deus espera que a gente chame a atenção dele. Como noiva, a gente precisa aprender a chamar a atenção do Senhor. Então, a respeito da parábola, diz que o reino dos céus pois será semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. As virgens levaram as suas candeias, ou lamparinas, né? O velador, e também tinha o óleo, tinha o azeite. Ali dentro, 5 delas eram insensatas, 5 eram prudentes. Insensata é aquela que não se preocupa com os resultados de suas atitudes. Uma pessoa insensata não está nem aí. Vamos procurar saber quem é uma pessoa insensata? Chega ali no Norte Shopping, né? Que é o shopping mais perto da gente aqui. Com um cartãozinho no bolso, ó. Eu não quero nem saber se eu vou ter o dinheiro para pagar a fatura. Eu vou é uma insensatez miserável, né? Mas tem gente assim? Tem. Eu espero que você não seja assim. Então, insensata não se preocupa com os resultados das suas atitudes. Tem maturidade em seus atos.
Esse é o problema, tá? Uma noiva não pode estar assim. Prudente, que observa, se preocupa no que vai fazer. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo consigo. Quando nós lemos o texto, diz que as prudentes levaram as candeias com óleo e levaram óleo de reserva. Levaram uma vasilha com óleo. As insensatas levaram óleo, as candeias estavam todas acesinhas, todas 10 bem acesinhas. Qual é o problema? É que a gente acaba se acomodando. Não estou querendo aqui falar na questão de salvação propriamente dito, porque a palavra de Deus é muito clara quando fala que se nós entregarmos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, de coração, nós somos salvos. Mas estamos falando aqui do cuidado, porque a gente acaba virando as costas para o Senhor. Então, as prudentes levaram óleo em vasilhames juntamente com as candeias. E o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono. As virgens estavam dormindo não significa que estavam todas negligentes. Não estavam fazendo caso. É como os membros do corpo também precisamos de repouso e descanso. Esse é um período da graça. É um período da misericórdia. Deus está agindo em nossas vidas. Então também tem um momento de descanso, né? Mas diz que à meia-noite ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-las. É o anúncio da vinda do noivo, né? Há quase 2000 anos Jesus Cristo está avisando que vai voltar. Há quase 2000 anos ele está dizendo. Tem gente que diz um ano é como mil dias, né? 1000 dias está na palavra. Então o negócio está caminhando, né? Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. Todas botaram fogo lá na candeia, né? As insensatas disseram às prudentes: dei-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Aqui começa a diferença, pois o que a pessoa semeia no reino, o galardão, a ela pertence e não pode ser transferido. Eu não posso aceitar o evangelho por outra pessoa. Às vezes a pessoa está errada e eu estou achando, existem algumas liturgias, algumas doutrinas substitutivas, né? Que mesmo a pessoa não querendo nada, vai dar certo. No mundo muçulmano, aquele pessoal que vai para a morte, tá? Muita gente fala que o objetivo são as 70 virgens, né? Mas não. No mundo muçulmano, aquele que vai para a morte sabendo que vai morrer, é porque na doutrina deles diz que se ele faz esse sacrifício, ele tem direito a levar uma pessoa, seja quem for, junto com ele para o céu. Essa é a grande diferença. Tá? Mas cada um responderá pelos seus atos. Agora, o nosso testemunho também, se atingir os outros, nós responderemos pelo nosso testemunho, né? Então, não importa a hora que o noivo vai chegar, mas manter o óleo na candeia. As prudentes levaram as candeias, o azeite e as vasilhas. Uma coisa, para preparar o óleo, o azeite da oliveira, não é qualquer óleo. Jesus foi ao Monte das Oliveiras, ao Getsêmani, para extrair o óleo para a candeia. Sacrifício, sofrimento e entrega. Foi o que Jesus fez. Naquela quinta-feira, nossa, né? Porque para Jesus para o judeu não era mais quinta, já era sexta. Mas para nós que era quinta-feira aqui, vamos aqui no nosso calendário, naquela quinta-feira foi o dia mais triste.
até a cruz, não só para os discípulos, apóstolos, para a família de Jesus. Foi o dia mais triste no universo. Jesus agonizou. O universo todo estava voltado para aquilo. Jesus estava no sacrifício, no sofrimento e na entrega. Ele diz: contudo, seja feita a tua vontade. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. As prudentes falaram: vão comprar o óleo. E elas foram. Saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens estavam preparadas, entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Lembram da arca de Noé? Noé passou o tempo todo que estava construindo a arca, falando de Deus, do juízo de Deus. Ninguém deu crédito. Um dia a porta se fechou. Quiseram que abrisse a porta. Não podia mais abrir a porta. Então é preciso a gente estar atento. E diz o versículo 11, mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que não as conheço. Então, quando ele fala disso, ele está falando que precisamos de relacionamento com ele. Não é só vir aqui, não é só vir aqui e ficar sentado, não é só vir aqui tocar, não é só vir aqui e ter uma boa relacionamento. Isso tudo é ótimo, mas isso é superficial, tá? Trabalha a nossa emoção, às vezes justifica algo no coração, mas não é forte suficiente para produzir vida eterna em nós. É isso que a igreja tem que acordar. A noiva tem que estar adornada, tem que ser pura, tem que ser santa. O vestido branco fala de pureza, né? Que não pode ter mancha, não pode se misturar. Jesus não se divide. O noivo não aceita partilhar sua noiva. Jesus não aceita partilhar sua igreja. O noivo não aceita. O noivo não aceita dividir com quem quer que seja. Portanto, ele diz: vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Então que esta segunda meditação, que fala exatamente da noiva, tá? Da noiva está esperando o noivo, que seja a nossa espera por Jesus. Eu e você não sabemos quando ele vem. Mas nós vamos ver sinais ainda nestas quintas-feiras que a coisa está mais, não é que está mais próxima de que quando Jesus Cristo foi, né? Porque aí é o certo, mas pelo que nós estamos vendo hoje, está se afunilando muita coisa. Você sabe, você percebe a igreja muito morna, muita mornidão. Tem gente que entra aqui e sai no outro dia. Deu tempo nem esquentar o banco, que já não está certo, né? Ninguém está aqui para esquentar banco. Está um movimento, não é um movimento do Espírito, não. O movimento do Espírito, ele cria vida, certo? O agir do Espírito, o ruach, né? Esse vento vendaval que gera dínamo, né? Força. É do Espírito, nos leva próximo a Deus. Mas esse entra e sai de gente nas igrejas, eu estou aqui hoje, eu estou acolá, eu estou acolá. Meus queridos, isso está meio estranho. Nós só devemos nos mover diante de uma ordem de Deus através do seu Espírito Santo.
E eu falo para vocês, na hora que Deus chamar para você sair daqui, não é para uma igreja melhor ou da hora, como dizem por aí, ou afamada, não. Ele vai levar você lá para uma favela para evangelizar, porque Deus quer usar você para salvar vidas. Igreja não é para a gente se sentir bem. Igreja é para a gente se sintonizar. O templo é o lugar onde a gente se congrega para a gente se sintonizar com a verdade da palavra de Deus. Não se preocupem não que o pastor de vocês não cometa a vida de ninguém comigo aqui não. Eu não estou aqui, fico preocupado com isso não, porque alguém está falando da vida da gente. Tem muita gente, não existe isso não. É porque o Espírito Santo ele vai trabalhando de uma forma e vai nos tocando. Amém?